Falar sobre sexo é importante em todas as fases da vida do ser humano, mas é na adolescência que esse assunto ganha interesse especial. Aqui em Bauru, a entidade Recuperação Assistência Cristã, mais conhecida como RASC, prepara jovens para o mercado de trabalho, ministra aulas em várias áreas e uma delas é sobre orientação sexual. E quem faz esse trabalho é a Silvia Siqueira. Tudo bem, Silvia? Tudo bem, Mara. Silvia, como que funciona esse trabalho no RASC? Nosso trabalho, basicamente, ele é pautado em educação, informação e orientação. Então, quando nós vamos ministrar uma aula de educação sexual, por exemplo, nós temos o cuidado de não deixar os adolescentes com medo de certas circunstâncias, de certas informações que nós passamos. Nós procuramos informá-los, mostrar a realidade, mas de uma forma educativa. Quais são os riscos que esses adolescentes podem correr se não tiver uma boa orientação? Mara, nós temos visto aí muitos adolescentes, as meninas grávidas, por exemplo. Isso muda completamente a vida da pessoa e às vezes até a vida da própria família. Então, muda o físico dela, o corpo, a vida profissional, a escola. Ela acaba deixando de viver certas coisas que um adolescente poderia viver, experimentar. Então, a gente orienta muito para que isso não aconteça nessa fase da adolescência. E, além disso, as doenças sexualmente transmissíveis, que é outro problema bem grave. Quando você aborda sobre as doenças transmissíveis, no caso, existe alguma barreira entre você e os adolescentes? Normalmente não. Nós trabalhamos com duas maneiras de aula. Uma é a distância, então nós damos a aula online e aí os alunos, para entrar em contato comigo, é via chat. Então fica um pouco mais tranquilo porque a gente não está vendo ele pessoalmente e é sozinho, né? É um chat particular. Na sala de aula, poucas vezes eu tenho esse tipo de problema. Então, se o adolescente fica um pouco receoso de falar comigo diante dos outros colegas, às vezes ele fala: a minha amiga, aconteceu isso. E, professora, o que você acha? O que ela deve fazer? Ou, se não são nessas circunstâncias, eles esperam terminar a aula, ficam na sala, a gente conversa, ou mandam por e-mail, às vezes algumas perguntas também. Mas o receio de perguntar, de questionar, eles não têm. Eles não têm. Você sente bem à vontade, então, diante de toda essa flexibilidade, né? Com certeza. E eu acho que esse lado educativo colabora muito. Não é repreender, é informar. Então, isso eu acho que acaba deixando um vínculo de amizade e de segurança. Eu posso falar à vontade porque eu vou ter uma resposta que, mesmo que não agrade, mas é uma resposta sincera e verdadeira. Falando dessa confiança, você percebe nesses alunos que existe uma relação boa, sadia com os pais para falar sobre o tema sexo? Mara, eu acho que ultimamente melhorou muito esse relacionamento. Eu acho que, por exemplo, na minha época, a minha mãe já tinha um pouco mais de preconceito, de medo de falar alguma coisa e vergonha também. Mas essa geração agora, que nós somos pais agora, eu acho que está um pouco mais aberto, talvez pela internet, os próprios meios todos de comunicação, eu acho que colabora também para isso. Então eu acho que está bem mais aberto. Então são bastante curiosos. Bastante. E perguntam e esperam ouvir as nossas respostas e o nosso posicionamento diante daquilo que eles também estão perguntando. Porque, Silvia, falar sobre sexo, uma das preocupações, você falou sobre gravidez, mas uma das preocupações também são as doenças transmitidas, né? Com certeza. Se não tem um cuidado em especial. E aí, como que faz? Nós abordamos vários tipos de doença, nós falamos o que é a doença, onde ela atinge, as consequências, as sequelas que essas doenças podem deixar. Algumas são tratáveis, mas sem cura. Aí tá aí a AIDS, né, que a gente hoje em dia a pessoa que tem o vírus consegue viver bem, mas tem que tomar muitas
medicações durante esse tempo aí de vida. Então a gente orienta muito. E até uma outra coisa que a gente fala bastante, Mara, é sobre o HPV. Muitas delas nem sabem o que é o HPV. Né? Certo. Então eles perguntam assim, professora, mas como que eu vou saber se meu namorado tem ou não o HPV? Né? E agora parece que a rede pública de saúde vai liberar a vacina, né, que só adolescentes que nunca tiveram relações sexuais é que podem tomar vacina. Quem já teve a primeira relação sexual já nem pode mais. E essa vacina ela era só para consultórios particulares, uma vacina cara, em doses, e elas ficam muito ansiosas para saber a respeito disso, que é uma doença que vem meio mascarada numa relação sexual. Então aí a gente aproveita e fala sobre os métodos preventivos e contraceptivos. Perfeito, Silvia. Além desse tema, existe algum outro que você aborda? Dentro da educação sexual? Isso. Ou é um tema bem próximo também que preocupa muito, né, nós pais, como a população em geral, como drogas, por exemplo. Abordamos, mas ainda, Mara, dentro do tema da educação sexual, a gente aborda muito a questão do aborto. A gente sabe que é proibido, mas tem clandestinos. Certo. Né? Então a gente conta o que acontece, o que é um aborto. E a gente gosta muito de mostrar imagens do que está se acontecendo dentro do corpo de uma realidade, né? Exatamente. O tema de hoje é orientação sexual para adolescentes. Silvia, trabalhar com esses adolescentes, você encontra muita dificuldade falando sobre a orientação sexual, droga? Não, Mara, nós não encontramos, não. Inclusive, o material que nós elaboramos é um material agradável, que a linguagem é uma linguagem muito acessível, muito clara. Então, a gente não tem esse... E como eu falei pra você, nós gostamos muito de ouvir a opinião desses adolescentes. Então, a partir do momento que eles se habituam a falar, quando ele começa no curso, ele tem até um pouco de receio de falar, senta um pouco mais no fundo. Meu método de trabalhar também, eu já nem gosto muito de fundo. Se eu tiver poucos alunos, eu prefiro trabalhar em círculo, pra gente virar um bate-papo a aula. Então, se você dá essa oportunidade para ele se colocar, ele acaba não tendo muita barreira entre professor e aluno, não. E a RASC também ela tem uma preocupação de orientar mesmo, né, através de vocês, assim, esses jovens, esses adolescentes, e preparar para o mercado de trabalho. E qual que é uma outra orientação que eles têm? Então, como você mesmo mencionou, a RASC é uma entidade recuperação e assistência cristã. Nós lá trabalhamos também com um abrigo de meninos, né? É separado, os adolescentes têm um prédio que eles têm as aulas e as crianças moram nesse abrigo. E a orientação religiosa que eles têm, todos os dias tem uma pessoa que vai orientá-los para ter um momento com Deus, porque são crianças que sofrem maus tratos, às vezes abandono. Então, a direção, a coordenação da entidade tem muita preocupação em orientar não só os adolescentes que estão conosco trabalhando, mas essas crianças que também estão passando temporariamente conosco lá na entidade, mas que tenham mesmo que por pouco tempo, mas uma orientação religiosa. Acaba sendo um trabalho de profissionais multidisciplinares, né? Sim, com certeza. E para quem quiser ajudar, para quem quiser participar então da entidade, qual que é o contato, Silvia? Entra no nosso site www.rasc.com.br e o telefone da entidade é o 3879-3186. Silvia, muito obrigada pela sua participação, pelas orientações e esclarecimentos dados aí para nós. Obrigada, viu? Obrigada a você. E para você que tem alguma sugestão, o nosso e-mail é contato@cameralivre.net.br. E até o nosso próximo encontro.